Oficialmente, bom dia. Vamos retomar aí os nossos estudos, nossas reflexões sobre esses temas relacionados à defesa do executado e de terceiros. Nós estudamos na quarta-feira a defesa típica, a defesa própria, que são os embargos à execução. Mas, no atual cenário jurídico, doutrinário, jurisprudencial, na nossa mente, tem que estar muito claro isso, de que não só existe as defesas ou a defesa típica. Eu falei até no plural aqui as defesas, porque no processo civil a gente teria que fazer a diferença entre título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Para título executivo judicial, impugnação ao cumprimento de sentença. Para título executivo extrajudicial, aí sim, os embargos à execução. Isso no processo civil. Já conversamos na quarta passada que a CLT trata tudo como embargos à execução, mas o regime jurídico ele é distinto, como nós vimos. Então essas seriam as defesas típicas, que, majoritariamente falando, ocorrem fora da execução. O entendimento predominante é de que essas defesas típicas, próprias, têm natureza jurídica de ação de conhecimento. São dependentes da execução, são correlacionadas, mas são autônomas, ações de conhecimento autônomas. Tanto é verdade que essas defesas típicas têm autonomia em relação à execução, que se o exequente pleitear a desistência da execução e já tiver uns embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença versando sobre matéria de mérito, os embargos ou a impugnação ao cumprimento de sentença podem prosseguir sem prejuízo desse pedido de extinção da execução. Quer dizer, dependeria da concordância do executado. Então, tem autonomia. Então, assim, as defesas típicas têm natureza jurídica de ação de conhecimento, ainda que alguns autores, como relatado na semana passada, entendam que é um mero incidente. É um mero incidente na execução. Mas, para mim, e para reflexão, não estou falando nada aqui com áreas de verdade absoluta, estou aqui só para provocar reflexões e debates. Tem natureza de ação de conhecimento. Bom, mas além dessas defesas típicas, ao longo da história foram sendo construídas outras defesas do executado e de terceiros. Uma delas é o que nós vamos começar a estudar hoje, que é a chamada exceção de pré-executividade, que é uma defesa dentro da execução. Aí sim, eu estou trabalhando no âmbito interno da relação processual executiva. Por isso que eu chamo, inclusive, de defesa endoprocessual. Só colocar para gravar aqui. Mas a doutrina e a jurisprudência também passaram a visualizar aquilo que hoje se chama de defesas heterotópicas, quer dizer, fora do lugar. O que significa essa expressão? Defesas heterotópicas do executado ou de terceiro. Nada mais são do que ações que eu vou citar e que a gente vai analisar rapidamente hoje aqui, que servem como defesa do executado. São institutos que não foram criados tipicamente para a defesa do executado, mas que eventualmente podem servir de defesa do executado. Um exemplo, ação rescisória, embargos de terceiro, que cabe inclusive na fase de conhecimento, ação declaratória de inexistência jurídica, de título executivo, por exemplo, ação anulatória, de auto de infração fiscal, de termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público, habeas corpus, mandado de segurança. Tudo isso é tido como defesas heterotópicas, que é o objeto das nossas reflexões hoje. Estudar a defesa endoprocessual executiva, que é a exceção de pré-executividade, e logo na sequência refletir um pouco sobre essas ações autônomas, ações de conhecimento que eventualmente servem para a defesa na execução, inclusive a ação de revisão de pagamento de pensão alimentícia, aqui na Justiça do Trabalho, por conta das ações decorrentes de doença ou acidente de trabalho típico.
né? É isso. Vamos estudar então a defesa endoprocessual executiva. Vou justificar inclusive a nomenclatura, né, quando for falar. Mas historicamente é interessante a gente refletir o seguinte. No Código de Processo Civil de 1939, até o Código de 1939, nós tínhamos um dogma de que na fase de conhecimento só tem conhecimento, só tem atividade cognitiva. Na fase de execução não tem cognição. Isso no CPC de 39. Inclusive havia, historicamente, um entendimento de que a execução nem era atividade jurisdicional, era uma atividade meramente executiva. Quando eu estou falando aqui só de execução de pagar a quantia certa, não vamos pensar muito, que é o objeto do nosso curso aqui, né? Então, se tinha a ideia de que não era atividade jurisdicional, atividade meramente administrativa de execução de atos materiais de invasão do patrimônio do executado. Essa lógica começou a mudar, né? E hoje mudou completamente, e tudo isso é um pressuposto para a gente discutir esses temas todos. Em 1966, quando um jurista alagoano chamado Pontes de Miranda emitiu um parecer, né, no caso das indústrias Mansman lá, que em resumo ele dizia o seguinte: olha, mesmo fora dos embargos, né, que exigia garantia do juízo, inclusive no processo civil, se eu chego lá no processo e aponto para o juiz de que existe uma violação de uma matéria que ele pode conhecer de ofício, eu não posso fazer isso. Eu não posso atravessar uma petição, ó, juiz, aqui, ó, a parte é flagrantemente ilegítima, está comprovado, o bem é absolutamente impenhorável. Enfim, qualquer matéria que o juiz poderia conhecer de ofício. Então isso provocou, de certo modo, uma revolução naquele entendimento anterior de que na fase de conhecimento só tinha conhecimento e na fase de execução só tinha execução, né? E hoje nós sabemos que há um sincretismo, né? Hoje nós temos a atividade executiva no início da fase de conhecimento, quando eu concedo uma liminar. Aliás, a doutrina, ao longo da história, ficava fazendo diferenças entre executar, efetivar. Só queria falar em executar se eu estivesse diante da execução ou de um módulo processual de execução. Ora, eu basicamente, pelo menos eu organizo isso na minha cabeça, e pelo que eu estudei esses temas e jogo aí para vocês, visto o processo pela perspectiva jurisdicional, pela perspectiva do juiz, eu só tenho dois tipos de atividades na minha cabeça. Se tiver uma terceira, falem para a gente discutir. Ou é cognição ou execução. Eu não tenho outra atividade, né? O que é cognição? O que é cognição? Sim, eu estou falando isso porque hoje eu tenho tanto execução na fase de conhecimento, como também tenho conhecimento na fase de execução. É para chegar nesse ponto. O que é cognição? Cognição não é conhecimento. O conhecimento é o objeto da cognição. Cognição é uma atividade, como dizia o professor Kazuo Watanabe, né, num livro clássico da cognição no processo civil. É a atividade de buscar o conhecimento. E é muito simples de perceber que essa atividade de buscar o conhecimento ela é variável conforme a realidade do direito material. Uma coisa é eu ter que decidir uma liminar para a realização ou não de uma transfusão de sangue ou uma cirurgia hoje à tarde. Outra coisa é eu decidir uma questão meramente patrimonial, que não tem urgência. Então, a minha técnica, a minha atividade de buscar o conhecimento para decidir é diferente. No primeiro caso, a cognição é sumária, superficial, fundada num juízo de probabilidade. Eu tenho que me convencer de alguma forma que aquelas alegações da inicial são verdadeiras para eu conceder a liminar, e muitas vezes sem a oitiva da parte contrária. Esse é um tipo de cognição. Outra coisa sou eu exaurir as etapas do procedimento previstas em lei. Que etapas? As etapas previstas em lei, ouvir o réu, né, ver a impugnação do autor, os documentos do réu, analisar depoimento pessoal, prova testemunhal, alegações finais, etc., para poder decidir. É outro tipo de atividade, né? Então, ao longo do tempo, foi se percebendo que também se realiza cognição na execução, né? Que o juiz não é um robô, nós não somos, quando nós atuamos na execução, todos nós, juízes, servidores, nós não somos robôs, nós estamos raciocinando, né? Nós estamos decidindo vários incidentes, né? E tudo isso, toda essa construção histórica foi para chegar nessa questão da exceção de pré-executividade. Outro tema também que foi um dogma, que foi sendo evoluído, foi a questão do próprio contraditório, que evoluiu ao longo de todo o processo, né? Eu falei até na quarta-feira passada, a ideia de contraditório é só a ideia de participação. Se você participou do procedimento, tá ótimo.
Depois evoluímos para participação, reação, binômio, né? Hoje é o contraditório como influência prévia, né? Na execução, dizia, olha, se não tem cognição, não tem contraditório. Eu parto da premissa que o crédito existe. Parto da premissa que o exequente está numa posição de vantagem e simplesmente vou realizar atos materiais. Mas a própria evolução do conceito de processo e a própria perspectiva democrática do processo como instituição de Estado, né, fez com que nós evoluíssemos o contraditório na fase de conhecimento e com efeitos na fase de execução. Então, a execução é uma atividade jurisdicional, é processo e, portanto, também tem contraditório, mas nos temas da execução. O contraditório da execução é diferente do contraditório da fase de conhecimento. O da fase de conhecimento é para definição da existência da obrigação ou não. Já na execução, a premissa metodológica é o contrário. A obrigação já está definida, com base no princípio da probabilidade relativa e não da probabilidade absoluta, como se pensava na perspectiva do Código de 39. Né? Eu parto da premissa que o exequente tem o direito, que ele tem um documento que autoriza a realização dos atos de invasão patrimonial. Agora, eu vou satisfazer o direito, a lógica da execução é essa. Mas isso não quer dizer que não tenha cognição e que não tenha contraditório na execução. Inclusive contraditório como influência prévia. A doutrina diz isso. Né? Para evitar decisões surpresa, não para realizar atos executivos. A sequência dos atos executivos, uma vez provocada a execução, a justiça pode conduzir todo o procedimento executivo, porque é da sequência normal e lógica da execução. Agora, para tomar uma decisão, por exemplo, para extinguir a execução, por algum motivo, até por pressão intercorrente, até nós vimos quarta passada, eu preciso dar a oportunidade de manifestação prévia do exequente, para não causar uma decisão surpresa. É isso que a doutrina vem dizendo. Bom, feita essa breve introdução, o fato é que, a partir desse parecer do Pontes de Miranda, cada vez mais foi sendo aceita uma petição simples na execução, um mero incidente interno, que passou-se a chamar exceção de pré-executividade. E o que se consagrou na doutrina e na jurisprudência é que é cabível a alegação, nós vamos discutir se antes do desembarque pode, se depois pode, vamos discutir esses temas, mas é cabível e o entendimento dominante é que a prova tem que ser pré-constituída. Similar ao que ocorre no procedimento especial do mandato de segurança, né? Prova meramente documental, Seguir o roteiro, então, agora, né? Seguir o roteirozinho e a gente vai conversando. É uma modalidade atípica de defesa do executado ou até de terceiros juridicamente interessados, vamos ver isso, quem tem legitimidade para propor exceção de pré-executividade, para peticionar internamente. É só o executado, é só aquele que está na posição de responsável patrimonial, ou um terceiro pode vir. Esse terceiro teria que, por exemplo, entrar necessariamente com embargos de terceiro, ou ele poderia atravessar uma petição simples mostrando uma violação ao seu direito de posse ou de propriedade ali no processo. Isso é um questionamento, que quando vai chegar o tema lá da legitimidade, a gente debate sobre isso. Mas, por enquanto, em termos conceituais, vamos colocar isso, né? Uma modalidade atípica de defesa do executado ou de terceiros juridicamente interessados, naturalmente, por meio de simples petição. Sem a necessidade de garantia do juízo, aliás, para isso que foi criado historicamente, sem a necessidade de garantia do juízo. Esse caso do Pontes de Miranda aí, que ele dá... Deixa eu finalizar aqui, eu explico. Criando um incidente, né, em sede de execução. O caso do Pontes de Miranda foram uma série de notas promissórias contra essa indústria Mansma, que foram executadas com discussão sobre a assinatura e quem poderia assiná-la. Sabe? Eu até fiquei pensando assim, sobre a assinatura, se precisasse de um incidente de falsidade documental, isso seria cabível naquela época ou não? Teria que ser um vício evidente, sabe? Mas o fato é que isso foi aceito por petição simples, o questionamento da assinatura, que era uma série de execuções. E a indústria não tinha condições de garantir o juízo, pelo menos no parecer do Pontes de Miranda, né? A inadequação da expressão exceção de pré-executividade. Aqui eu vou dizer assim, para fim de registro meramente acadêmico, viu? Porque já está consagrada essa expressão exceção de pré-executividade. Tecnicamente, deveria ser chamada defesa endoprocessual. Por quê? Porque eu estou sabendo que estou dentro da execução. E por que é importante saber que estou dentro da execução? Pela metodologia da execução. Não achar que eu estou na fase de conhecimento.
Eu não transformar a execução na fase de conhecimento. Né? Nem lá, nem cá, nem os excessos, nem o excesso inicial histórico, no sentido de que, olha, não há atividade cognitiva na execução, não há contraditório, a execução não é jurisdicional, nem esse excesso, e nem posso conhecer tudo, admito prova testemunhal para tudo, admito prova pericial para tudo. A jurisprudência e a doutrina ficaram num meio termo, que eu já até antecipei aqui, e que nós sabemos, inclusive, que é o quê? Eu posso alegar matérias, via de regra de ordem pública, vamos discutir se outras além delas, mas via de regra de ordem pública, prova meramente documental, ficou meio termo, nem lá nem cá. Né? Agora, doutrinariamente, o que a doutrina fala? Exceção é uma palavra que significa aquelas defesas que só a parte interessada pode alegar. Aí não é o caso, né? Que é exatamente o contrário da exceção de pré-executividade. São matérias de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício. Inclusive, alguns autores, como o professor Cândido Rangel Dinamarco, eles é melhor chamar de objeção de não executividade. O pior mesmo aí é o pré-executividade. Por que o pré-executividade? Porque muitas vezes você está já na execução, com seu bem penhorado, sua conta bancária penhorada, sua conta salário, então não é pré-execução. Eu já estou na execução. Né? Porque o vocal de exceção eu posso até salvar como resposta do réu. Né? Exceção tem um significado amplo, resposta do réu. E tem um significado mais específico, resposta do réu em relação a matérias que só ele poderia arguir, como incompetência territorial, por exemplo. Né? Competência em razão do lugar. Só o réu que pode arguir, né? Sob pena de preclusão, na primeira oportunidade. Mas, repito, o pior é o pré-executividade. Mas está salva aí. Está consagrada, está consagrada a expressão exceção de pré-executividade, mas o ideal é visualizarmos, pelo menos no meu modo de ver, né? Não sei quem pensa diferente, nessa perspectiva, defesa endoprocessual, né? Contraditório e cognição na execução eu já esclareci. Até aqui, alguém queria... Mas podem falar à vontade. Estou aqui para a gente debater esses temas. Inclusive, viu, eu já ouvi também, né? A gente relata, mas não diz com quem foi. Do mesmo jeito que eu já ouvi de alguém por aí, né? Já passei por 3 regionais, né? Paraná, Sergipe, Paraíba. Então não foi necessariamente daqui, com certeza. Que tratava o executado como se fosse um bandido. Mas eu também já via pessoas dizendo, olha, quando eu vejo o nome exceção de pré-executividade, eu já rejeito logo, que eu sei que é para procrastinar. Também já ouvi esse tipo de colocação, né? Aí, o interessante é nem nominar de exceção de pré-executividade, porque se você pega alguém que pensa dessa forma, a exceção de pré-executividade é só para procrastinar a execução. Mas aí você tem que analisar o caso, né? Se for procrastinatório, você aplica a litigância de má-fé, enfim, rejeita logo de plano, mas eu não posso ter um preconceito em relação ao Instituto. O Instituto ele é relevante, né? E se presta à tutela do devido processo legal executivo. A realidade é essa, né? A realidade é essa daí. O Instituto está relacionado ao direito de defesa. Né? Você tem que fazer a separação como os próprios embargos de execução. Entra um embargo protocolado de maneiras com argumentos sérios, ainda que sejam improvidos, né? Do meramente procrastinatório. Né? Não é um mero fato de ser negado provimento aos embargos que eu vou condenar em litigância de má-fé. Não é um mero fato de eu julgar improcedente uma ação que eu vou condenar o autor por litigância de má-fé. Então, separar os casos. Mas, metodologicamente, tem isso. Né? Tem determinados juízos que dizem, olha, a exceção de pré-executividade já rejeita de plano, que eu sei que é procrastinatório e não deve ser nessa perspectiva, pelo menos como eu penso. Quais são as matérias alegáveis? Né? Está aí no roteiro, eu vou lendo aqui para facilitar e vou comentando, mas vamos devagarzinho até para o pessoal ir raciocinando. Matérias de ordem pública, que comportam uma pequena reflexão. O que é matéria de ordem pública? Matéria processual, matéria de mérito de ordem pública. São aquelas matérias que interessam ou cuja observância interessa ao Estado juiz. E, nesse sentido, ele pode conhecer de ofício e sobre as quais não recai preclusão. Elas podem ser convalidadas pela coisa julgada, porque nós fizemos uma reflexão até na semana passada, no sentido de que processos nulos se convalidam pela coisa julgada. Eles se tornam válidos pela coisa julgada. Por exemplo, uma sentença que era da competência da Justiça Estadual, mas tramitou aqui. Saiu a sentença, condenou o réu, ninguém recorreu ou perdeu o recurso, ninguém falou em incompetência,
transitou em julgado. Só rescisória, meu amigo. Só rescisória. E se eu não entrar com a rescisória, você vai ter que cumprir a decisão, ela vai produzir efeitos. É como o sistema trata. Processos nulos se convalidam, né? Então, se é causa de nulidade, muitas vezes, as matérias de ordem pública, se transitar em julgado, está convalidada. Aí você vai ter que ir para a rescisória, que é um canal que existe. Mas é infraconstitucional. O que é constitucional é a coisa julgada. É a manutenção da segurança jurídica decorrente da coisa julgada. Então, a regra é a preservação da coisa julgada. Mas o sistema permite essa flexibilização. Inclusive pela rescisória, não só pela rescisória. Porque nós vimos, inclusive, que os próprios embargos de execução podem ter eficácia rescisória. Semana passada a gente viu aquela história do título executivo que se formou em interpretação contrária ao Supremo, etc, etc. E o Supremo já declarou a constitucionalidade daquilo. Mas, transitou em julgado, você tem a rescisória. Para vícios que geram nulidade, isso é importante. Agora, se o vício gerar inexistência jurídica, vício que é insanável, chamado vícios transrescisórios, por exemplo, citação nula seguida de revelia. Eu não preciso de rescisória. A própria ação declaratória de inexistência, que a gente vai falar rapidamente, mas já falando, ela resolve isso. Eu não me submeto ao prazo decadencial de 2 anos da rescisória. Mas, enfim, voltando para cá, para as matérias de ordem pública, são aquelas matérias que podem ser conhecidas a qualquer tempo. E foi para isso que, num primeiro momento, surgiu a exceção de pré-executividade. Matéria de ordem pública, matéria de interesse do Estado, é possível arguir por simples petição na execução, né? Prova meramente documental pré-constituída. Então, vamos lá. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio, está lá no 3.2.1.1 do roteiro, estão as condições da ação e os pressupostos processuais, né? Não vou entrar na polêmica aqui do que são pressupostos, nem quais são as condições da ação, porque até na doutrina estão dizendo que já acabou as condições da ação, embora no CPC esteja lá legitimidade, interesse, mas não vamos entrar nesse mérito. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva ou a falta de título executivo podem ser invocadas por meio de exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva ou a falta de título executivo, desde que a prova seja meramente documental. Se o caso exigir dilação probatória, aí eu tenho que remeter para as vias, para a via ordinária, que seria a via dos embargos. No nosso caso, já que nós tratamos tudo como embargos à execução aqui. De igual modo, podem ser alegados ilustrativamente a prescrição da pretensão executiva ou a prescrição intercorrente, por petição simples. Olha, essa execução tem que ser extinta com resolução de mérito, por prescrição, porque prescrição é com mérito, né? Inclusive uma decisão passível de transitar em julgado e ser objeto de ação rescisória. As duas prescrições, que a gente até debateu semana passada, né? Uma para iniciar a execução, já que agora ela tem que ser provocada, se não está no exercício do juiz postulante, que é 99,9% dos nossos casos. Então, transitou em julgado, a gente tem um exequente, na pessoa do advogado, para provocar a execução. O cara leva 4 anos para pleitear a execução. Ninguém percebe na vara e tal, e começa a tramitar essa execução. O executado precisa embargar a execução para alegar essa pressão. Olha, ele tem 2 anos para pedir a execução aqui, com base no artigo 11, né, da CLT. 2 anos, ele pleiteou 4 anos depois, para dar logo um exemplo aqui, extingue essa execução aí, mata essa execução. É o caso, sabe? É o caso contraditório, né? Contraditório, o cara vai dizer, não tem esse prazo, o prazo é de 5 anos, por analogia, a execução fiscal, etc. O juiz vai lá, rejeita e extingue. Em tese seria isso. Em tese seria isso aí, mas são matérias de prova meramente documental. Observe-se que, segundo a jurisprudência do STJ, a exceção de pré-executividade não comporta alegação de excesso de execução. Excesso de execução. Salvo se esse for patente, não demandando, portanto, dilação probatória. Se eu consigo perceber na petição que o camarada juntou lá, ou num documento em anexo lá, que há um excesso flagrante de execução, o juiz poderia tomar essa decisão. Agora, se houver necessidade, aí é que complica, né? De um parecer da contadoria, esse parecer seria uma dilação probatória ou não seria? Aí é que começam os questionamentos, né? Se houver necessidade de o juiz fazer referência a um parecer, caberia exceção de pré-executividade ou o instituto foi utilizado de maneira adequada e a matéria deveria ser ventilada em embargos que pressupõem a garantia do juízo? Então, esse é um raciocínio. A prova tem que ser pré-constituída. Documental. Ah, não, eu preciso ouvir o contador do juízo para saber se há excesso de execução. Pode ou não pode? Vou deixar esse questionamento, mas a priori a jurisprudência diz que a prova é pré-constituída.
Aí eu já estou aprofundando. Veja a cognição aí, a atividade de buscar o conhecimento. Ela não é só com base num documento juntado com a petição. No meu procedimento de buscar conhecimento para decidir, né, que é cognição, eu estou precisando invadir mais, estou precisando aprofundar mais, né? A cognição está se aprofundando. Mas aí, veja como assim, tudo parece ser muito pacificado na doutrina e jurisprudência, mas tem autores que dizem, mas o tema não é específico da execução? Se ele é um tema específico da execução, você não está transformando a execução em fase de conhecimento, não. Você pode fazer essa dilação probatória interna na execução. Se você constatasse isso de ofício, você não poderia pedir um parecer? Sabe? O professor aqui de Pernambuco, Leonardo Carneiro da Cunha, defende isso. Né? Mas fica para registro, não é um entendimento dominante. Né? O STJ diz isso. Né? Então, enfim, a posição do STJ, né, que no processo civil lá é quem dá a última palavra no plano infraconstitucional, que se não houver necessidade de dilação probatória, é possível alegar excesso de execução. Assim, embora a matéria possa ser cognoscível de ofício, nem sempre o excesso de execução pode ser demonstrado de plano. Quando o executado lograr essa demonstração apenas por documentos, então será admitida a veiculação da matéria em objeção, né, ou em exceção de pré-executividade, enfim. Além das matérias de ordem pública, é possível alegar fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. O professor Romero Batista, que coloca do TRT de São Paulo e da USP. Né? Ele também poderia utilizar essas matérias aí, modificativas ou extintivas, poderia ser o pagamento, por exemplo. O exequente peticiona e diz, olha, já paguei a obrigação. E está aqui um recibo assinado pelo reclamante. Por cautela e por imperativo do contraditório, vista ao exequente para se manifestar em 5 dias, presumindo no silêncio que recebeu. Né? E julga procedente a exceção, extingue a execução. E defesa para fazer valer os limites do exercício dos poderes executivos atípicos do juiz, também na execução por quantia. Né? Então, quando nós utilizarmos os poderes executivos atípicos, né? Enfim, se alguém determinar aí a apreensão de passaporte, de CNH, se é que pode, se não pode isso, mas o fato é que eu posso me defender na execução por petição simples. Se o juiz se utilizar dos poderes executivos atípicos, não há necessidade de embargos, isso é a doutrina e a jurisprudência são tranquilas nesse sentido. Qual é o momento para a alegação da exceção de pré-execução? Isso no momento, a lei não define o momento. Aliás, antes do... Não está no roteiro aí de vocês, mas eu até coloquei aqui, é porque a gente termina esquecendo. Mas são os artigos 518 e 525, parágrafo 1º, que ele não fala em exceção de pré-executividade, nem chama de objeção, mas fala lá, olha, matérias que o juiz pode conhecer de ofício, dentro da execução, é possível conhecer, alegar na própria execução. Dentro da execução eu posso alegar a violação dessas matérias de ordem pública, etc. Então, assim, há uma margem hoje para ter uma previsão legal da exceção de pré-executividade. Não é um instituto não previsto em lei, criado só jurisprudência aumente ou por interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Bom, mas o fato é que não tem assim, um momento específico para apresentar a exceção de pré-executividade. É quando surgiu o interesse ali, né, e se não houver preclusão em relação à análise da matéria, né, mas não há. Agora, a doutrina faz algumas observações. Antes dos embargos, para fugir da garantia do juízo. O professor Felipe Bernardes, do TRT lá do Rio, ele diz isso. Né? Tem que ser antes dos embargos, porque a finalidade é fugir da garantia do juízo. Eu não teria... Mas eu não posso alegar depois dos embargos, será? Depois dos embargos da execução? Será que eu não posso? Ora, imagine que o cara entra com embargos da execução, só para pensar um exemplo aqui rápido. Né? O cara entra com embargos da execução, o juízo está garantido e ele alega a impenhorabilidade do bem. Os embargos é procedente, livra aquele bem. Aí lá na frente pega um outro bem, né? Ou parte do bem, e o juiz não aceita a garantia parcial, ele pode peticionar e dizer, esse bem também é impenhorável. Né? Só para citar um exemplo. Ou então ele poderia alegar pagamento, ou então ele poderia lá na frente alegar prestação intercorrente. Né? Depois de já ter entrado com embargos da execução anteriormente, então eu não cravo assim que tem que ser antes dos embargos da execução. É lógico que no geral é isso, né? Eu quero uma defesa rápida, sem a necessidade de garantia do juízo, mas é assim, é uma petição na execução.
Nada mais é do que isso. O que é que impede o cara entrar com a petição e alegar a ausência de uma matéria de ordem pública, né? Então, eu não cravo que seria só antes dos embargos, né? Não sei o que vocês acham disso aí, né? Falem, viu? Falem aí, fiquem à vontade para debater. É possível apresentar essa defesa após os embargos da execução? Para Maurício Chiave, se oferecida após a constituição patrimonial, faltaria interesse processual do executado. Será? Pode surgir uma matéria posterior, sabe? Inclusive excesso de execução mesmo. Excesso de execução, excesso de cálculo, alguma coisa assim, desde que a matéria seja comprovada documentalmente. Eu não estou entrando nesse mérito, se precisa de dilação probatória ou não, sabe? Mas assim, para mim não há momento específico. Tem que analisar caso a caso. Enquanto a execução está pendente, eu posso peticionar na execução e alegar a violação de matéria de ordem pública. Ah, Sérgio, mas aí o cara pode estar tentando procrastinar o feito. Aplica a litigância de má-fé, rejeita de plano, etc. Mas eu não posso vedar, né? Então fica essas reflexões aí. Esquece, contudo, que o Instituto pode ser suscitado a todo tempo no curso do procedimento executivo e, em todo e qualquer caso, a oposição de embargos de execução ou impugnação de sentença é sempre mais complexa, onerosa do que uma simples, né, arguição de questão no próprio procedimento executivo. Cabe dilação probatória? Estamos falando direto aqui que não, né? Mas é bom ouvir a doutrina, né? Há na doutrina, né? Por exemplo, sou Eduardo Talamini, professor da Federal do Paraná, e Luiz Rodrigues Vamber, por exemplo, quem advogue a tese da possibilidade de dilação probatória para provar a ausência de matéria de ordem pública, impenhorabilidade absoluta do bem, por exemplo. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem, olha, se a matéria é própria, típica da execução, vou repetir, nós não estamos transformando a execução numa fase de conhecimento. Se a matéria é própria, típica da execução, eu poderia admitir uma dilação probatória, uma realização, uma oitiva de uma testemunha, um incidente na execução para provar que uma das causas de impenhorabilidade absoluta, mas não é um entendimento dominante na doutrina, inclusive, e muito menos na jurisprudência, né? Mas fica o registro, né? Para a gente pensar, não achar que todo mundo diz que, olha, não cabe, não pode, quais são os argumentos para poder defender dilação probatória. Sustenta-se, assim, que o requisito da desnecessidade de dilação probatória apenas se justifica em relação às matérias de mérito. Diz assim, se for matéria processual de ordem pública, eu poderia, na visão deles. Se for matéria de mérito, pagamento, eu teria que ouvir testemunha para dizer assim, olha, eu paguei para ele, e vou rolar como testemunha fulano de tal que viu ele recebendo, eu paguei em mãos, mas foi sem recibo. Aí não cabe, né? Aí não caberia isso aí, né? Até na visão do Eduardo Talamini e do Luiz Rodrigues Vamber, que nesse caso não, porque é matéria meritória. Se fosse processual, caberia, né? Mas não é. O STJ, entretanto, né, aí vamos para a posição, inclusive tem uma súmula, que é tema 104, súmula 393, que está aí, né? A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandam dilação probatória. Então já é a posição do STJ em relação à temática. Aí tem uns casos aqui do STJ, né? A presunção de legitimidade assegurada à certidão da dívida ativa impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. Se o executado está no título executivo, às vezes lá na execução fiscal, eles colocam logo a empresa e o sócio na CDA. E a CDA tem presunção, né? Isso poderia ocorrer conosco aqui, né? Em que casos? Na execução fiscal decorrente de autuação trabalhista. Nós não temos muito aqui, a realidade é essa. Mas em outros tribunais tem, sabe? Por exemplo, em Sergipe, quando eu atuei lá de 2005 a 2007, que logo que passou a emenda constitucional 45, foram uma enxurrada de execuções fiscais, uma enxurrada desses temas relacionados à validade da CDA. Aqui na Paraíba, de 2007 para cá, foram raríssimos os casos, mas depende de regional. O fato é que está na nossa competência, a gente tem que estar também preparado para lidar com esses casos. A CDA, inclusive, é o único título que é formado, basicamente, de forma unilateral, pela presunção de veracidade das alegações da Fazenda, né? Da Fazenda Nacional. A autuação parte dela e a inscrição da CDA é dela também. Via embargos da execução, quer dizer, se o cara está no título executivo, é via embargos da execução. A posição do STJ, portanto, é no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal. Ou seja, letra A,
É indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício do juiz. Letra B. É indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Bom, no recurso especial, aí a terceira turma decidiu que na fase de cumprimento de sentença é plenamente possível a instrução probatória, notadamente quando o executado na impugnação invoca causas supervenientes, impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação. Veja um julgado isolado da terceira turma, que tem a ministra Fátima Nancy Andrei, que é o melhor processualista, uma das do STJ, né? Na linha do Eduardo Talamini. Você veja que... E foi de quando? Não diz aqui a decisão. No momento eu coloco. No outro RESP aí, a terceira turma novamente decidiu as provas capazes de influenciar o convencimento do julgador deve acompanhar, e já é diferente aqui, a petição de objeção de não executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites. Aqui já é um outro tema, né? Aqui já é um outro tema do STJ, essa decisão foi recente e eu coloquei aqui o julgado todo. O STJ tem admitido a possibilidade de complementação da prova. Aí é um julgado recente, eu não vou ler o julgado, mas ele está em destaque aqui, né? Pois esse material vocês podem dar uma olhada, mas eu vou só para a data dele, né? Para a data do julgado agora, ó, maio de 2021. Ele diz, a parte entra com exceção de pré-executividade junta documentos, né? E o juízo dá vista à parte contrária e suscita uma questão. O juiz pode intimar a parte para complementar documentos, sabe? Ou a própria parte pode juntar documentos complementares para instruir a exceção de pré-executividade, essa é a questão, né? E o STJ, nessa decisão da terceira turma, diz que sim, né? Diz que sim. Diz que é possível complementar a prova documental. Então, para o STJ, a prova é documental, tem que ser documental pré-constituída, mas nada impede que haja uma complementação de prova. Aí vamos refletindo, né? Se pintar um incidente dessa forma para nós aqui na Justiça do Trabalho, se nós adotaremos essa sistemática do STJ. Observe-se que o mandado de segurança também exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, alegado, não comportando dilação probatória. E o STJ também consolidou a orientação no sentido de que é possível emendar a inicial do mandado de segurança para possibilitar ao impetrante a apresentação de documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito invocado, né? Coloquei esse texto aí, mas há algumas impropriedades técnicas nesse texto aí, né? Porque fazer até uma parte aqui. Não é o direito que é líquido e certo, né? A gente utiliza essa expressão direito líquido e certo como sinônimo do direito subjetivo que eu estou pleiteando no mandado de segurança. A interpretação da doutrina é o seguinte, essa história de direito líquido e certo é condição da ação do mandado de segurança. É o direito líquido e certo ao procedimento especial ao mandado de segurança, que é aquele direito cujos fatos são comprovados documentalmente. Eu posso ter o direito líquido e certo ao mandado de segurança e o mandado de segurança é julgado improcedente. Por quê? Porque eu não tenho direito subjetivo. A gente tem uma lógica pela redação antiga, até daquela lei de 51, e até pelos nossos estudos do livro do Eli Lopes Meirelles, das pessoas mais antigas, vamos dizer assim, de achar que a expressão direito líquido e certo é o que eu estou pleiteando no mandado de segurança. É um mérito, não é, né? O próprio texto aqui, inclusive, fala nisso, né? O texto fala de possibilidade de empregar com documentos da certeza e liquidez do direito invocado, como se fosse o mérito do mandado de segurança. Não é. Direito líquido e certo tem a ver com o direito ao mandado de segurança. Direito ao procedimento especial do mandado de segurança. O mandado de segurança é um procedimento especial. Os procedimentos especiais, fazendo uma parte aqui, até porque a gente vai tratar de mandado de segurança mais na frente rapidamente, né? Os procedimentos especiais, primeiro, eles não estão só no CPC, como sabemos. Existem procedimentos especiais fora do CPC. Né? Execução fiscal, por exemplo, só para dar um exemplo. Procedimentos especiais na CLT, dissídio coletivo trabalhista. Não está no CPC, necessariamente. Existem procedimentos especiais que são obrigatórios. Inventário e partilha, por exemplo. E existem procedimentos especiais que são facultativos. O mandado de segurança é um procedimento especial facultativo. Ele não é obrigatório, assim como outros.
outros procedimentos previstos na legislação. A própria ação monitória. Não tem vários, né? Não vou citar aqui. Mas o mandado de segurança ele é facultativo. Aquele direito que eu estou pleiteando no mandado de segurança, eu posso simplesmente pleitear numa ação ordinária, com dilação probatória, etc. Sabe? Não há impedimento para isso. Eu não tenho que, o caso é de mandado de segurança, eu tenho que necessariamente entrar com mandado de segurança. Não, é um procedimento facultativo. Agora, se você quer se utilizar do procedimento abreviado do mandado de segurança, que tem um rito abreviado, sem dilação probatória, etc., aí você tem que apresentar as suas alegações fáticas comprovadas de plano. Isso é que é a expressão direito líquido e certo. Direito líquido e certo é o procedimento especial ao mandado de segurança. Mas ainda hoje, a gente vê em julgados, né, e na doutrina, misturando, sabe? Misturando direito líquido e certo com direito subjetivo pleiteado no mandado de segurança. Você pode até não ganhar a segurança, mas numa ação ordinária, né, se por algum motivo não houve coisa julgada lá no mandado de segurança, que há coisa julgada, isso é um outro tema, em determinadas condições, ganhar o direito numa ação ordinária. Né? Mas, enfim, e no que nos interessa aqui, no link com a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é cabível nos mesmos moldes em que o direito ao mandado de segurança se apresenta cabível. Quando eu apresento prova documental e a jurisprudência do STJ, não vi decisões do TST ainda nesse sentido, admite complementação da prova documental. Se esse é o entendimento correto ou não, fica para a nossa reflexão aí, mas há uma sinalização do STJ. Agora, essa decisão do STJ é bem verdade, ela é uma decisão de turma, né? É uma orientação, mas é uma decisão de turma. O que significa isso na prática, sob o ponto de vista jurídico? Pelo menos na visão que eu adoto, que é a do Mitidiero, do Luiz Guilherme Marinoni, essa decisão ainda não é um precedente no sentido técnico específico. Porque o precedente, ele só passa a ter esse status como fonte formal do direito se ele é proferido pela composição majoritária do tribunal. É nesse sentido que ele vai orientar a sociedade. É nesse sentido que ele tem uma função prospectiva, de olhar para o futuro. Uma decisão da terceira turma, mas o STJ tem 6 turmas. Pode ser que, embora a quinta e a sexta seja criminal, mas se pegar as 4 cíveis, pode ser que as outras 3 sejam na direção contrária. Então não é a posição do STJ, é a posição da terceira turma. Agora, se fosse um julgado do órgão especial do STJ, né, é como no TST, né? A decisão da primeira turma do TST é um precedente no sentido mais amplo possível, que é uma decisão do passado que eu vou considerar no futuro. Mas é a posição do tribunal, é aquela posição que vai me dar segurança jurídica? Não é. Porque você tem 8 turmas, de 3 ministros, só uma tem uma posição no julgado. Agora, se for da SDI ou do Pleno, aí tudo bem, aí é um precedente, né? Então, assim, temos que entender essa decisão do STJ de admitir a complementação da prova como uma decisão de uma turma do STJ. Né? E aí nos posicionar, nossos casos concretos, se é possível essa complementação da prova ou não. Você me perguntar, o que você acha? Eu não vejo problema. A priori, não vejo problema de admitir a complementação da prova, o contraditório depois decide. Melhor do que ficar brigando, se cabe, se não cabe, dá logo visto e aprecia a questão. Se a matéria é o caso de se acolher mesmo, não há coisa julgada contra a matéria de ordem pública, etc. Abrevia as discussões e concede essa complementação de prova. Assim, conforme o STJ, a autorização de complementação dos documentos pelo recipiente, a requerimento do juiz, encontra alicerce no princípio da cooperação, artigo 6º do CPC, modelo cooperativo de processo, né? O qual preceitua que todos os sujeitos do processo, então o Estado juiz está também abrangido no modelo cooperativo, isso é um tema polêmico também, mas lá fala em sujeitos, não fala em partes. Né? E nessa história do princípio da cooperação, há até uma discussão se as partes devem cooperar entre si, mas não vou entrar nesse método não. Eu já participei de um evento da ABDPRO, Associação Brasileira de Direito Processual, que era exatamente sobre isso. Uma das perguntas, tinha que responder 3 perguntas. Tema polêmico aí, né? Mas o Fred Dias acha que sim, pelo princípio da boa-fé. Mas como é que uma parte pode cooperar com a outra? O Daniel Mitidiero, não, a lógica do processo é contrária à cooperação. Então, 2 autores importantes de processo com posições opostas. Né? Mas vamos deixar aí para não entrar nesse tema. O fato é que esse modelo cooperativo inspirou o STJ nessa ideia de possibilitar a cooperação probatória, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva.
Com essas considerações, tem-se que mesmo em sede de exceção de pré-executividade, com fundamento no artigo 6º, 321 do CPC, acho que é o juiz ali, pode determinar a complementação da prova desde que sejam pré-existentes à objeção. Aí fica aí para nossa reflexão. Legitimidade. Quem tem legitimidade para apresentar? Naturalmente o executado, né, que é aquele sujeito apontado no processo que tem responsabilidade patrimonial. O que é ter responsabilidade patrimonial? É responder com o seu patrimônio pessoal. Né? Você, Fausto, vai responder com o seu patrimônio pessoal pela execução. Então, ele tem responsabilidade patrimonial. Né? O executado. A questão aqui é, terceiro pode, professor Volney, desembargador do nosso tribunal, entende que sim e eu concordo com ele. Né? Terceiro juridicamente interessado que sofreu os efeitos da execução. Procedimento muito simples, né? Não tem o que discutir. Petição simples no processo, admissibilidade dessa petição, analisar lá se ele vai querer dilação probatória, se quer provar para o testemunho, enfim. Aí, suspensão da execução, vamos discutir. Normalmente ocorre na prática, né? Mas recebe a petição, contraditório, se manifestar, qual é o prazo? 5, 10, 15 dias. Né? Mais contraditório é a decisão. Aí depois nós vamos discutir a natureza da decisão. Né? E a suspensão da execução, na prática, muitas vezes ocorre, né? Mas não tem previsão legal nesse sentido. Né? Essa suspensão, a priori, deve ser requerida pelo exequente, né? Que é um pedido de natureza o quê? Cautelar. Né? E aí analisar no contexto do caso se há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, normalmente há. Né? Isso é tranquilo na execução, porque é o risco do cara perder o patrimônio. A questão é muito mais a probabilidade do direito. Né? É mais a probabilidade do direito. Mas já vi entendimentos na doutrina que nunca deve suspender a execução. O que vocês acham disso? O entendimento majoritário é de que depende do caso, que seria uma tutela cautelar. Não há vedação de tutela cautelar a priori. Né? Inclusive, algumas restrições ao mandado de segurança foram agora pelo Supremo declaradas inconstitucionais. Né? A priori, vedação a priori de liminar e mandado de segurança, o Supremo declarou inconstitucional. Algumas previstas na lei do mandado de segurança. Então, não posso dizer a priori, na exceção de pré-executividade nunca cabe suspensão, etc. Agora, eu posso dizer assim, a exceção de pré-executividade é uma defesa atípica, uma defesa interna. Então, a priori, para obter a suspensão da execução, seria nos embargos da execução. Então, eu vou olhar com reservas e a exceção seria o conceder realmente a suspensão por conta da eficácia executiva do título. Né? Mas, se as peculiaridades do caso assim indicar, o juiz pode atribuir efeito suspensivo, pelo menos é como eu imagino. Aspectos decorrentes da natureza da decisão. É decisão interlocutória ou sentença, a decisão da exceção de pré-executividade? Deve ser, depende. Por exemplo, se o juiz, na exceção de pré-executividade, consegue perceber que não há título executivo e extingue a execução, é sentença. Que há prescrição intercorrente, extingue a execução, é sentença. Agora, se ele verifica que o bem é absolutamente impenhorável, ele só retira o bem impenhorável e prossegue a execução. É decisão interlocutória. Hoje, o conceito de sentença de decisão interlocutória é pelo efeito, não é pelo conteúdo. Né? O efeito de pôr fim à função de cada módulo processual. Que módulo processual? De conhecimento e ou de execução. O módulo processual de conhecimento, qual é a função do módulo processual de conhecimento? Definir direitos e obrigações, julgar. Né? Pedidos e definir direitos e obrigações. Essa é a função do módulo de conhecimento. E a de execução é executar. Então, se eu ponho fim à execução, não tem mais o que executar ali com relação ao título principal. Né? O título principal essa análise é na perspectiva do título principal. Né? Às vezes pode ficar ali custas, etc. Mas aí seria sentença. Isso vai interferir na questão dos recursos. Então, não posso cravar que é sentença ou que é decisão interlocutória. Depende do caso. Depende do caso. Condenação em honorários. Vou até antecipar, depois a gente lê rápido aqui essa discussão de condenação. Cabe condenação em honorários advocatícios? Não. Aí você poderia dizer assim, Sérgio, semana passada você disse que o nosso tribunal, e majoritariamente está sendo nesse sentido, diz que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência na justiça do trabalho é só na fase de conhecimento, então não caberia na execução, já mata tudo, né? Você poderia dizer assim, né? Pela legislação processual civil, pelo CPC, no artigo 85, já tem previsão para caber honorários na fase de execução. Né?
O fato é que o resumo é o seguinte, vou pegar aqui o que a doutrina processual civil diz para a gente refletir. Ora, normalmente, por ser a decisão de um mero incidente, não cabe honorários. Não cabe. Quando for decisão interlocutória, sem rejeitar a execução, não cabe condenação em honorários advocatícios. Agora, o que a doutrina processual civil diz, para ser um farol das nossas discussões? Se for sentença, se extinguir a execução, cabe. Mas tem outra hipótese que é a doutrina, e que eu acho que eles têm razão também, que é a hipótese de alguém ter que entrar com exceção de pré-executividade para alegar sua flagrante ilegitimidade passiva e conseguir essa decisão interlocutória. O camarada me executa e executa Rodrigo, e eu vou lá, nós dois estamos lá respondendo a execução, aí eu contrato um advogado e digo, olha, eu, Sérgio, sou flagrantemente parte ilegítima, o juiz acolhe minha tese e me extingue. É uma decisão interlocutória, porque ainda vai seguir a execução contra Rodrigo, mas eu fui extinto do processo. E eu contratei advogado, tive que contratar um outro advogado, o advogado veio, trabalhou, a doutrina disse que nesse caso teria que condenar. Bom, há um precedente do STJ, né? Aqui, ó. Tema 961. É possível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade. Está em destaque em vermelho, ó. Quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Que não é extinta, portanto, não foi uma sentença. Foi decisão interlocutória. Então, se o sócio é excluído, fica lá a empresa ou outro sócio na execução, foi uma decisão interlocutória, mas cabe honorários. É o STJ, né, tem esse precedente agora, de março de 2021, da primeira sessão, quer dizer, não é de turma, viu? Já é um grupo de turmas aí, do STJ, já é uma posição mais robusta, vamos dizer assim. Certo? Então fica para reflexão. Recurso cabível aí, depende do efeito da decisão também, né? Regra geral não cabe, né? Não cabe, né? O resumo é que, vou lendo aqui, né? A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para terminar o processo executivo tem natureza de sentença, não de decisão interlocutória. Aí, nesse caso, cabe agravo de petição, né? Tem-se entendido também que não cabe mandado de segurança contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, viu? Não cabe mandado de segurança. Mandado de segurança é a exceção da exceção, né? Para decisões judiciais ali que a parte realmente vai sofrer um dano grave e irreparável e ela não tem para onde correr, que eu iria para o mandado de segurança. Aí uma última pergunta aí é, cabe a coisa julgada material na decisão da exceção de pré-executividade? Porque você vê o seguinte, o aspecto prático, eu decido algo na exceção. Se eu entendo que a coisa é julgada, eu não posso renovar aquele tema nos embargos. Eu não tenho dúvida, assim, se eu decidir o tema nos embargos à execução e não teve recurso, a parte perdeu, eu não posso renovar o tema em exceção lá na frente. Porque os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento ou a coisa julgada. Agora, e o contrário? Até porque a doutrina diz, não, o interesse processual na exceção de pré-executividade é entrar com ela antes dos embargos, antes da garantia do juízo. Então, aquilo que for decidido na exceção pode ser renovado ou não pode ser renovado nos embargos? Eu vou... decisão interlocutória, né? Está dizendo que... Mas a decisão interlocutória não faz coisa julgada, não? Isso é um questionamento. Ou pelo menos algumas decisões interlocutórias não podem fazer coisa julgada? Estou só perguntando. Você veja que, por exemplo, quando o juiz profere a sentença, a decisão, aquelas chamadas decisões parciais de mérito, né? Capítulos de sentença, o entendimento dominante é que há coisa julgada. Se ele, por exemplo, tem 2 pedidos, ele decide um pedido por prescrição antes. Isso no processo civil, vamos dizer assim. Prescrição é uma decisão de mérito. Se a parte não entrar com recurso cabível, que é o agravo de instrumento no processo civil, há coisa julgada em relação àquele capítulo. Se ele for completamente dissociado do outro capítulo, sabe? Quando há um vínculo entre os 2 pedidos, para evitar decisões contraditórias, diz que não, um teria que aguardar o outro. O sistema da coisa julgada é muito complexo, ele tem muitas variáveis, né? Mas assim, o resumo da ópera é, regra geral, decisões interlocutórias de mérito transitam em julgado. Eu tenho decisões interlocutórias processuais e de mérito. As de mérito têm aptidão para transitar em julgado. Mas vamos ver o que a doutrina diz para a gente refletir aqui sobre esse tema, né? O tema é polêmico, eu até coloquei aqui. Para Mauro Schiave, em face da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, não cabe recurso por se tratar de decisão interlocutória. Além disso, toda a matéria pode ser renovada nos embargos da execução. Diz que tudo que foi decidido na exceção pode ser renovado em embargos da execução. O questionamento eu vou deixar para depois. Na mesma linha de pensamento, preleciona Vôlei de Macedo Cordeiro. Não há
efeito preclusivo em relação às decisões interlocutórias, pois todos os temas rechaçados pelo juízo executório podem ser renovados nos embargos de execução. O questionamento seria assim: a parte alega em exceção de pré-executividade a prescrição da eficácia executiva. Aquela história que eu falei lá, da execução que o cara entrou 4 anos depois. Transitou em julgado, 4 anos depois ele entrou com... Aliás, não pode ser 4 anos não, porque o juiz ia acolher. Né? Ele ia acolher. Tem que ser um caso dúbio, né? 2 anos e pouquinho ali, e 2 dias, o juiz foi lá e disse que não estava prescrito. Aí ele pode renovar nos embargos ou não. Aquela decisão sobre prescrição. Sabe? Você vai dizer assim, não, mas não teve dilação probatória. Mas numa ação de conhecimento, a prova seria diferente da documental, porque coisa julgada é carga cognitiva, carga de aprofundamento para poder decidir. Seria diferente de uma ação de conhecimento? Eu estou só provocando vocês. Ou então ele junta um recibo, logo no início, ó, paguei, está aqui o recibo. Eu disse, não, esse recibo não tem a assinatura do reclamante, não está pago do exequente. Considero que a obrigação ainda está inadimplida, prossiga-se com a execução. Ele pode renovar esse tema de novo lá? Se é um recibo sem assinatura, ele, não, olha, eu paguei aquele tema, há coisa julgada anterior em relação ali, àquela decisão sobre pagamento ou não, naquele contexto. Porque se ele alega um pagamento depois daquela decisão, aí tudo bem, não, é um fato superveniente. Aquela mesma situação, olha, eu não posso sofrer execução, já paguei junto com o recibo. Só que o recibo tem só um risquinho assim, não dá para saber que foi o Sérgio exequente que recebeu. O cara só fez assim, como se fosse um C para cima. Aí diz que é a assinatura do Sérgio. Assim. Estou só provocando, sabe? Vocês vejam que 2 grandes doutrinadores, aí, o Mauro Schiavi e o Dr. Vôner, do nosso tribunal, entendem que é possível renovar, pelo menos nessa passagem dessa obra. É possível renovar essas matérias. Eu só suscito esse debate, sabe? Se não é possível esse questionamento. Né? E se o juiz acolhe, né? Acolhe a exceção de pré-executividade e aplica a prescrição, não há coisa julgada, não? Prescrição da decisão em exceção de pré-executividade, será que eu estou olhando só por um ângulo, dizendo assim genericamente que não há coisa julgada? A decisão de exceção de pré-executividade? Nesse caso aqui que ele acolhe a prescrição e extingue a execução, inegavelmente há coisa julgada. Aí. Tem que discutir, a prescrição acolheu, extinguiu a execução, matéria de mérito. Imagine que quem acolheu essa prescrição é um juiz que era impedido de atuar no processo, por algum motivo. Impedido porque tinha laços de parcialidade com o executado. Disse, rapaz, eu resolvo isso para tu, juiz corrupto aí, sei lá. Aí, pá, aí não cabe rescisória, não, contra essa decisão. Uma decisão proferida na execução, impedimento do juiz é causa de cabimento da rescisória. Sabe? Então, eu acho que depende. Análise caso a caso. Eu não posso cravar que não há formação de coisa julgada material na exceção de pré-executividade. Eu tenho que também analisar caso a caso. Eu vejo que tudo é caso a caso, né? A partir dos pressupostos do Instituto, né? Da exceção de pré-executividade. A doutrina tem defendido que, seja em que sentido for, é isso que eu estou dizendo, a decisão proferida em exceção de pré-executividade nunca é incognição exauriente. Aqui eu discordo, então, como eu acabei de apresentar o exemplo da prescrição que ele acolhe. Prescrição, extingue-se a execução com resolução de mérito. E nesse exemplo que eu falei do juiz impedido, cabe rescisória, porque aquela decisão transitou em julgado. Né? Então, assim, fica para reflexão. O uso inadequado da exceção de pré-executividade, né, pode acarretar a tentatória da dignidade da justiça, e nós temos artigo próprio agora na CLT, que é o 793B aí. Então, uma exceção de pré-executividade procrastinatória, ela é litigância de má-fé. Defesas heterotópicas, como nós falamos, são ações de conhecimento que servem, eventualmente, para defesas do executado, que não são embargos, não são impugnação, cumprimento de sentença. Né? Um pressuposto teórico importante, né, é o seguinte: se a execução não for embargada, não há formação de coisa julgada material. E nem há preclusão, viu? Mas eu já vi na doutrina gente falando o seguinte: olha, passou o prazo dos embargos, porque isso é o pessoal pensando no processo de conhecimento, no processo civil, mas poderia ser também na Justiça do Trabalho, embora nós tenhamos como pressuposto a garantia do juízo, né? Se ele não embargou e não alegou determinada matéria, há preclusão. Sabe? Eu já vi posições na doutrina, mas eu não concordo particularmente com esse tema, porque, por 2 motivos. Primeiro ponto, para separar: o não ajuizamento dos embargos
não caracteriza coisa julgada em relação a determinado tema nenhum, porque só há coisa julgada sobre aquilo que foi decidido em cognição exauriente e cognição aprofundada. Então, o mero fato de não ajuizar embargos não gera coisa julgada, né? Não gera coisa julgada. Né? A coisa julgada que se tem que falar aqui é a coisa julgada da fase de conhecimento. Né? Não, aí é o outro ponto. Né? Aí é o outro ponto. O outro ponto seria o seguinte, se ultrapassado o prazo dos embargos de execução, se haveria preclusão em relação a determinadas matérias para alegar. Aí eu tenho que separar matérias que são preclusivas e matérias que não são preclusivas. Primeiro, se for uma matéria de ordem pública, o próprio conceito delas, né? O próprio conceito delas é que é uma matéria não sujeita à preclusão. Né? O mero fato de ter ultrapassado o prazo dos embargos de execução não geraria preclusão e nem coisa julgada. Então, isso é um pressuposto teórico. Né? Qual é a previsão para essas ações aí? Essas ações. Tem previsão legal aí, né? Artigo 55, parágrafo 2º, 784, parágrafo 1º e 886, inciso 6º do CPC. Então, tem previsão para essas ações, né? Essas defesas heterotópicas. E tem previsão na Lei de Execução Fiscal, artigo 38. Né? A própria Lei de Execução Fiscal, que tem a mesma lógica nossa, né? Defesa típica, embargos de execução, cabe a cessão de pré-executividade como defesa ainda processual, mas também cabe a ação anulatória, ação declaratória de inexistência, que são as duas principais que a gente vai tratar hoje, né? Já que estamos aqui na nossa última hora. Eu vou acelerar um pouco. A depender do caso, a ação autônoma pode ser ajuizada nos seguintes momentos. Ó. Antes de instaurada a execução, uma ação rescisória, por exemplo. A ação rescisória é um exemplo de defesa heterotópica. Então, transitou em julgado, mas não começou a execução, por algum motivo. Né? A parte já pode entrar com a rescisória e pode, inclusive, obter uma liminar, né, de tutela provisória, suspendendo, né, se está no início da execução, se não está na execução. Não seria o caso falar também de tutela provisória, né? Que ainda não iniciou, mas pode ser ajuizada a rescisória antes da execução. Quando a execução se encontra em curso, né, aí seria o caso da tutela provisória, né, suspendendo a execução enquanto julga a rescisória, por exemplo, né, e depois do procedimento executivo ter se encerrado. Até depois de encerrado o procedimento executivo, a gente vai ver, é cabível a ação anulatória, ação questionando o procedimento. Então, você tem nos três momentos aí, né? Nos três momentos. A ação autônoma de defesa do executado pode discutir o próprio mérito da pretensão creditícia ou voltar-se contra aspectos processuais. Você pode questionar atos processuais, o ato processual em si, por exemplo, a arrematação, a ocorrência da arrematação, como você pode questionar a própria existência da obrigação. Né? Essas ações anulatórias vai depender do caso. Aí. Depender do caso. Pode ser tanto a obrigação líquida, certa e exigível que subjaz ao título executivo aí, ou um aspecto do processo executivo. Né? Não tem matéria pré-definida, não. Para Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Vamber, o executado apenas estará impedido de veicular uma matéria em ação autônoma depois de perder o prazo para embargos à execução ou cumprimento de sentença. Nas hipóteses excepcionais em que os embargos ou a impugnação eram a única ou última medida prevista em lei para alegação de determinada matéria. Quais são os casos? São dois casos na avaliação deles. Se, já tendo transcorrido o prazo de 90 dias para a ação anulatória da sentença arbitral, o executado não opõe impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Não pode valer-se depois da ação autônoma. Ele diz assim, olha, tem hipótese prevista na ordem jurídica, eu vou explicar aqui de maneira mais clara, que a parte tem realmente prazos definidos em lei para ele alegar determinadas matérias. São duas hipóteses. Essa da sentença arbitral e a outra hipótese que eu vou comentar. Nesses casos, perdidos esses prazos, ele não pode entrar com ação autônoma. Em resumo, fora esses dois casos aqui, que eu vou explicar um a um rapidamente, ele pode entrar com essa ação anulatória em qualquer tempo. Se vai dar efeito positivo ou negativo, vai depender do caso. Né? E como é que é esse caso da arbitragem aí? Né? Que nós, aqui nos litígios individuais trabalhistas, só cabe para quem recebia remuneração acima do dobro do teto da Previdência Social, né? Trabalhadores. É que a partir do momento que o árbitro aceita a sua condição de árbitro, ele passa a ser competente, e a linguagem técnica é essa linha, competente para decidir sobre tudo, né? Em relação à fase de conhecimento. Se o árbitro precisar de alguma medida executiva, ele tem que mandar uma carta arbitral para o juízo. E o fato é que essa decisão do árbitro, no procedimento da arbitragem, ela não cabe reforma pelo judiciário para erro de julgamento, mas pode caber ação anulatória para erro de procedimento
nos termos do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Salvo engano, é o artigo 32 ou é o 33 da Lei de Arbitragem. Ação anulatória. E mesmo assim, quando o judiciário anula, ele devolve para o árbitro. Veja a importância de você assumir, a parte firmar uma convenção de arbitragem, o árbitro aceitar, acabou. Salvo a hipótese em que ele é parcial, né, por algum motivo, né, tudo vai voltar para ele fica vinculado a julgar aquela causa. Né? Mas a ação anulatória cabe, inclusive, em relação a vícios de consentimento no pacto arbitral. O que é mais importante para a gente hoje aqui, para eu não parar demais aqui na arbitragem, é definir quando é que começa essa ação anulatória, Sérgio, que é do judiciário. Se for da Justiça do Trabalho, seria aqui, nossa. 90 dias prazo decadencial da intimação da decisão do árbitro. Então, saiu a decisão do árbitro, foi intimado. Eu tenho 90 dias para entrar com ação anulatória invocando uma das causas do artigo 32 ou artigo 33 da Lei da Arbitragem. Perdi esse prazo. Você ainda pode alegar determinados vícios, no nosso caso aqui, nos embargos da execução. Ou na impugnação, cumprimento de sentença, conforme o caso. Sérgio, perdi a ação anulatória, que tem prazo decadencial de 90 dias, perdi de alegar a matéria nos embargos. Eu posso, depois, entrar com uma ação anulatória comum, sem ser ação anulatória de arbitragem? Não, na visão deles. Por quê? Porque você tem duas previsões em lei para entrar com questionamentos à execução. Isso na visão do Eduardo Talamini. Porque eu tenho que estabelecer alguns efeitos quando a lei é muito clara em relação ao momento de alegar determinada matéria. O outro caso seria aquele caso do título inconstitucional. Ó. Título inconstitucional. Na visão deles, né, você pode alegar que o título executivo se formou de maneira inconstitucional, com base nesses artigos, a CLT também tem essa disposição, e a depender do caso você tem que entrar com rescisória, e a depender do caso você teria que entrar com embargos à execução. Perdi o prazo dos embargos à execução para alegar aquela matéria. Na visão deles, você não pode entrar com ação anulatória, por exemplo. Anular o título, porque o título se formou com base em interpretação tida como inconstitucional pelo Supremo. Consequentemente, também não caberia em exceção de pré-executividade aquele tema, da coisa julgada inconstitucional, isso. Fora essas hipóteses, aí cabe essas ações, ação anulatória, ação declaratória de inexistência jurídica, de título executivo, e as outras defesas heterotópicas conforme o caso, embargo terceiro, habeas corpus, mandado de segurança, ação revisional, né? Essas ações são distribuídas por dependência, salvo se ajuizada após o encerramento da execução, né? Uma ação declaratória, uma ação anulatória, né, seria distribuída. Por exemplo, está tendo uma execução de um TAC, está na segunda vara, a anulatória seria para a segunda vara, né? Distribuída por dependência, competência funcional. Suspensão da execução depende da garantia do juiz, aqui já é um tema polêmico. Essas ações podem suspender a execução? Né? Aí você vai encontrar na doutrina que diga, não pode de jeito nenhum, se quer a suspensão da execução é nos embargos. Mas, por exemplo, a rescisória mesmo, tem previsão na lei, né? Que é possível a tutela provisória. A tutela provisória não pode ser vedada de maneira abstrata, a priori. Você pode ter como metodologia, assim, exigir que o argumento seja muito robusto mesmo para você suspender. Muito embora na prática a gente suspenda, né? Você para para julgar a ação anulatória, uma ação declaratória de inexistência quando surge. Mas, enfim, embora tenha essas posições na doutrina, de que não cabe suspensão, eu acho que o entendimento correto é assim, a priori não suspende. O mero ajuizamento, né, de uma ação autônoma dessa não suspende a execução. Mas é possível, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória. Né? Inclusive aqui no caso da rescisória tem súmula, né, 405 do TST, então a análise tem que ser pela prejudicialidade caso a caso. Você vai analisando caso a caso para ver se suspende a execução ou não, porque aqui está em choque o direito à tutela provisória de um lado, nessas ações de conhecimento, e de outro lado a eficácia executiva do título executivo, né, do título em execução. Né? E esse artigo 313 aqui, ele trata de vínculo de prejudicialidade, né, entre o tema da ação de conhecimento e a execução. Tem que definir a legitimidade aqui, né, então é caso a caso. O fato é isso, né, para a gente não se alongar muito, é que o mero ajuizamento de uma ação anulatória, de uma ação declaratória de inexistência não suspende a execução, mas é possível que ocorra mediante decisão judicial expressa e devidamente fundamentada. Pergunta, pode haver litispendência entre uma ação autônoma e os embargos? E coisa julgada?
Aí indo direto ao ponto, sabe? Se o tema que eu estou alegando numa ação ordinária dessa aí já foi julgado nos embargos, a coisa julgada nos embargos prevalece. Pela aquela ideia de tríplice identidade. Não é a nomenclatura da ação que vai mudar. Se eu tenho mesmas partes, pedidos e causa de pedir, e já foi julgado nos embargos a matéria, se esse tema for renovado numa ação anulatória, a coisa é julgada. Não é o nome da ação, o que define é a demanda em si, e a demanda é formada pelos três sujeitos, né? Então a doutrina é firme nesse sentido, sabe? Às vezes, numa execução fiscal, o cara entra com embargos, alega um tema, sei lá, impenhorabilidade do bem de família e julga os embargos improcedente, né? Aí o cara entra com ação anulatória, dizendo que, olha, eu não posso sofrer essa execução porque o meu bem é impenhorável. Esse tema já foi apreciado nos embargos. Rejeito pela objeção do co-julgado. O importante aqui, sob o ponto de vista prático, não é a gente se assustar com o nome da ação. O nome é embargos, numa ou outra é ação anulatória. Não, a demanda é igual aí, né? A demanda é igual. Então, é possível que haja entre essas duas ações litispendência ou co-julgada conforme o caso. Então, tem que analisar isso caso a caso. Exemplos de ações de defesas heterotópicas, né, segundo a doutrina. Ação rescisória, ação anulatória, quando utilizada para atacar a adjudicação após expedida a respectiva carta ou de auto de infração, né, auto de infração trabalhista, né, ação anulatória, né, de auto de infração trabalhista. Eu me lembro que o primeiro caso que eu julguei dessa ação anulatória foi quando teve uma autuação do Ministério do Trabalho em Sergipe, num hotel lá que era o equivalente, em Aracaju, que era o equivalente ao Hotel Tambaú daqui, de um estudante de turismo que estava na recepção do hotel. Aí o fiscal autuou e disse que estava havendo um desvirtuamento do contrato de estágio ali. Aí teve o processo administrativo, né, escreveram a multa na dívida ativa e entrou com a execução e não me recordo dos motivos que eles entraram com uma ação anulatória desse procedimento administrativo e um dos aspectos era questionando que não tinha o mérito em si do ato da autuação, né? E no caso lá eu entendi que não houve desvirtuamento do estágio pelo contexto do caso e anulei a multa e foi por aí. Mas é só um exemplo, né? Só um exemplo. Bom, recomendo depois outros casos. Ação anulatória de sentença arbitral, né? Nós nunca pegamos, né? Tem essa previsão agora, mas é possível, né? Que alguém que ganhe acima do dobro do teto da Previdência firme um pacto arbitral e pode até, dos motivos da ação anulatória seria próprio pacto arbitral, vício de consentimento, né? Podemos julgar. Agora, essa ação ela tem prazo decadencial de 90 dias, como foi informado, é o artigo 33, eu estava em dúvida se era o 32 ou o 33. Ação declaratória de inexistência jurídica ou de falsidade do título executivo. É possível também. Inexistência jurídica ou falsidade do título executivo. Essa ação declaratória de inexistência jurídica é aquela que nós conhecemos como querela nulitatis insanável, né? Ação declaratória de ineficácia jurídica, vícios de citação normalmente, né? Também vamos falar mais na frente, aqui só elencando os exemplos da doutrina, né? Ação de consignação em pagamento, mandado de segurança, pode ser entendido como uma defesa heterotópica, o habeas corpus, a correição parcial, né? Tem uma polêmica da correição parcial, qual é a natureza jurídica dela, se é meramente administrativa, já vi entendimentos na doutrina que é uma ação mandamental, mas de competência da corregedoria, enfim, mas também é possível de exercer o direito de defesa, porque nós estamos falando aqui como exercer o direito de defesa numa execução, né? Ações de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ações revisionais, contrato de alimentos, embargo terceiro. Embargo terceiro também seria uma defesa heterotópica conforme a doutrina dominante. Bom, a primeira delas, né? Vou falar dessas duas aqui, por hoje, por causa do nosso tempo e não correr demais também. A chamada ação declaratória de inexistência jurídica ou querela nulitatis insanável, né? Como eu tinha dito anteriormente, embora se chame assim, querela nulitatis, né? Fala em nulidade, mas quando se passou a ventilar essa categoria, porque não tinha ainda a categoria inexistência jurídica, né? Categoria inexistência jurídica no plano do direito material e no plano do processo, né? E aí também, de novo, devemos muito a Pontes de Miranda, essa separação dos planos, né? Existência, validade e eficácia, né? São planos distintos. Se eu não, falando à luz da doutrina dominante, se eu não consigo ter isso muito presente na minha mente, eu não consigo raciocinar direito em processo. São planos distintos, né? E é fácil até para a gente ver no âmbito do direito material do trabalho, que isso é separado.
Né? Contrato de emprego, por exemplo, para existir eu tenho os pressupostos fáticos jurídicos que a gente conhece, né? Para existir. Agora, para saber se é válido, já é outra categoria. Né? Para existir, trabalho pessoal, subordinado, habitual, aquela história, né? Remunerado, para existir, um vínculo de emprego. Saber se é válido, capacidade das partes, objeto lícito, observância da forma prescrita ou não. E o plano da eficácia, depende do caso. Né? Eu me lembro que eu tinha um professor que dizia, isso é nulo, não produz efeito não. Eu digo, opa, calma, mas será que o nulo não produz efeitos? Ora, processo nulo transito em julgado, é um plano distinto isso aí, sabe? O nulo, tem nulo que... O nulo é para não produzir efeitos, mas juridicamente, em alguns casos, ele produz, inclusive, efeitos válidos, eles se convalidam, à luz da doutrina e jurisprudência. Então, são planos distintos. Então, no exemplo do direito material do contrato de emprego, eu tenho um nulo que produz todos os efeitos, até ali, um contrato do menor, por exemplo. De 10 a 12 anos, o menino trabalhou lá, ele tem todos os direitos dele, previsto na ordem jurídica. O contrato não pode prosseguir, porque ele não tem capacidade de pagar. Agora, tem nulo que não gera efeito nenhum. Esse contrato tem um OJ do jogo do bicho, né, que está sendo flexibilizado aí, mas, por exemplo, não gera nenhum direito trabalhista, conforme a OJ. São planos distintos, do mesmo jeito no processo. Se no âmbito processual eu não fizesse separação de inexistência, validade e eficácia, os exemplos mais claros dessas ações declaratórias são envolvendo citação. Tem um artigo do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, citação de pessoa falecida. O cara diz, pô, espiritismo, isso não. Tem nada a ver, é citação por edital, né? O réu está em local incerto e não sabido. Cita por edital, condena, execução, R$300 mil. Vamos penhorar os bens dos herdeiros, no limite da herança, né? A legitimidade. Aí os herdeiros falam, opa, peraí, calma. Aqui tem... na época da citação por edital, você tem uma certidão de óbito anterior aqui. Ó. Então, nunca houve contraditório, essa relação nunca se formalizou. Né? Enfim, mesmo que você entenda que a citação não é pressuposto de existência do processo, é fato que ela é condição de eficácia em relação ao réu. E esse vício ele é transrescisório, eu não preciso de rescisório, não preciso entrar no tribunal com aquele depósito, né? Na justiça de trabalho 5%, no processo civil 20%. Petiçãozinha simples, você pode alegar isso aí. Porque as ações declaratórias são imprescritíveis, né? Então não tem prazo, são vícios transrescisórios. Então esse seria um exemplo de uma ação declaratória de inexistência ou de ineficácia, como queira, porque é um vício gravíssimo, feriu de morte o processo, e esse processo tem que voltar para onde? Volta para a fase de conhecimento, para marcar audiência para os herdeiros apresentarem defesa, contestação, dilação probatória, você pode até reverter o título executivo aí. Esse artigo do professor Zé Carlos Barbosa Moreira trata de citação de pessoa falecida. Por edital, obviamente, né? Por edital a citação. Então, é isso, né? Que trata aqui. O STJ tem um julgado agora de junho de 2021, também da ministra Fátima Nancy Andrighi, lá da terceira turma. Esta corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação, veja, defeito ou inexistência da citação. Por quê? Porque tem tese de dissertação de mestrado sobre isso, melhor dizendo. Citação nula, seguido de revelia, é mesmo que não existia citação. É mesmo que não saísse citação. É a mesma coisa. Né? Então, defeito ou inexistência de citação opera-se no plano da existência. Estou trabalhando com os planos. Ó. Existência, validade e eficácia. Se eu junto existência, se eu confundo existência com validade, eu vou ficar meio confuso. Então, a questão é existência jurídica. Caracteriza como vício transrescisório. Expressão de um professor do Rio Grande do Sul, José Maria Teixeira, mas todo mundo já abraçou aí. Que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoar do prazo para ajuizamento da ação rescisória. E por que pode depois da rescisória? Porque não transitou em julgado. Nunca transitou em julgado aqui. Então não vou estar ferindo, mesmo que tenha um acórdão do tribunal, se fosse o caso, né, um vício, se tivesse um acórdão, o revel pegou o processo em curso, né, tentou reverter os herdeiros, você não estaria, em tese, né, estou jogando aqui para pensar, mas em tese você não estaria contrariando o tribunal, não, tendo um acórdão confirmando o título. A parte perdeu lá no recurso, que ela pegou no meio do caminho, né, no meio do caminho perdeu o recurso, ela entra com ação declaratória de inexistência aqui. A priori não há impedimento. Veja que tem uma questão de hierarquia, vamos dizer assim. Primeiro e segundo grau, delicado aí, mas a priori, tecnicamente, não haveria. Já que nessa ação eu estou enfrentando um tema que pode ser discutido, porque nunca houve trânsito em julgado.
né? Houve uma contaminação, você vai discutir exatamente aquela contaminação anterior. Mediante simples petição por meio de ação declaratória de nulidade, querela nulidades ou impugnação e tal. Né? Então é isso, né? Essa ação declara. Sempre que você for pleitear a declaração, né? A declaração não há prazo. O vício é de inexistência, normalmente esses vícios na execução, e é possível alegar. Ação anulatória. Bom, aqui eu vou até dar uma pulada para ver se a gente vê pelo menos a ação anulatória hoje, para não ficar muito apertado nas outras. O tempo voa, né? A ação anulatória cabe na fase de conhecimento, na justiça do trabalho, não tem nem o que discutir, pode entrar com a ação anulatória de termo de rescisão do contrato, PDV, mas assim, a empresa também pode se utilizar da ação anulatória para anular esses autos de infração, né? Porque a lógica dessas ações anulatórias seria o seguinte: se eu anulo o processo administrativo anterior da CDA, certidão da dívida ativa, eu anulei a CDA. Se eu anulei a CDA, não tem um título executivo e não há execução sem título. Então, você pega lá atrás, né? Não há coisa julgada na CDA, obviamente, porque não tem processo judicial ali, um processo administrativo, a coisa julgada é um instituto próprio do processo jurisdicional. Tem essas ações anulatórias de cláusulas convencionais, quer dizer, a ação anulatória pode ser usada para questionar mérito de questões trabalhistas, mas também pode ser utilizada como defesa heterotópica na execução, que é o que nos interessa aqui, né? A ação anulatória também pode atacar atos processuais, inclusive na fase de execução. Observe que na esfera processual, o fundamento da ação anulatória é o artigo 966, parágrafo 4º do CPC, que disciplina o seu cabimento para atacar atos que não há intervenção judicial ou quando a decisão judicial for meramente homologatória. Meramente homologatória. O juiz só homologa sem enfrentar em teses, sem enfrentar em teses, vamos dizer assim. Tese do requerente, tese do requerido e diz, olha, acolho ou um ou outro. Porque aí ele aprofunda a cognição. Quando ele só homologa, então seria ação anulatória e não rescisória, por exemplo, porque isso aqui está no contexto da ação rescisória. O artigo 966 ele trata das causas de cabimento da ação rescisória. Assim, atualmente, a decisão homologatória de acordo, renúncia, reconhecimento jurídico do pedido não comporta impugnação pela via rescisória. Isso mudou, né, com o CPC. Também podem ser objeto de ação anulatória os atos homologatórios praticados no curso da execução, como homologação dos cálculos. Uma mera homologação de cálculos poderia entrar com ação anulatória. É lógico que a gente às vezes fica pensando, não, o cara vai entrar com ação anulatória, mas uma coisa é entrar com ação, outra coisa é ela ser provida, né? Aí há um espaço muito grande. O que a gente está trabalhando aqui é a possibilidade de questionar, né? Legitimamente. Você pode questionar, agora a chance de derrubar essas decisões é muito difícil, né? Muito difícil. Tem que ser casos assim evidentes mesmo, né? Casos evidentes, por exemplo, uma execução, isso é muito utilizado na execução fiscal. Por quê? Porque não tem processo anterior. Não tem processo judicial anterior. Aí você vai olhar lá na execução, no processo administrativo da execução fiscal, por exemplo, você observou a ampla defesa e o contraditório. Não observou, eu anulo o processo administrativo. Consequentemente, eu anulo a CDA. Então, ela tem muita essa serventia, né? Nesse sentido. Nos nossos casos, nós basicamente não trabalhamos nem com título extrajudicial, que é outro caminho que poderia gerar também. Trabalhamos com cumprimento de sentença. Por isso que a gente fica muito nos embargos na exceção, né? Então, seguindo, só mostrando aqui rapidamente, a súmula do TST 399. É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação rescisória, né? Ele só homologou, não há cognição, como falamos. A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar, né, aquela história que eu falei, em tese, enfrentar as teses, né? Quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta, né? Aí segue o resto do enunciado aí. Isso para fins de rescisória, né? Mas se não cabe rescisória, você pode ir para anulatória. Você poderia ir para anulatória. Observe-se que o tema de cálculos, se o tema de cálculos fizer parte do julgamento dos embargos à execução, né? Contra adesão dos embargos, desde que presentes os requisitos pertinentes, caberá ação. Estava vendo, não estava vendo, vamos dizer assim. Mas aí é tranquilo, né? Porque aí a sentença, no meu modo de ver, é uma sentença de conhecimento, né? Tecnicamente, né? E aí faz coisa julgada. Cabe ação rescisória, enfim, contra adesão dos embargos à execução. Isso a gente não tem dúvida. Contra adesão dos embargos à execução, cabe rescisória. Por outro lado, observe-se que também, se os vícios, daí vem a pergunta de Fausto, né? Por outro lado, observe também que se os vícios da arrematação podem ser suscitados em 10 dias úteis na própria execução.
Agora tem um negocinho ali que está me impedindo de ver, mas enfim, com a expedição da carta e conforme o caso, mandado em tal, ou por meio da ação anulatória. Mas o resumo é aquele que eu falei, em até 10 dias, né, em até 10 dias da assinatura do auto ali, você pode questionar na própria execução. Né, os vários vícios que podem ser alegados que a gente vai tratar no futuro. Passou esse prazo de 10 dias aí no âmbito externo da execução, por meio de ação anulatória. E aí está muito claro isso no código, sabe? No código. Fundamentos utilizáveis na ação anulatória contra atos praticados na fase de execução. Aqui de modo meramente ilustrativo. Quais são as matérias que podem ser alegadas? Preço vil, ineficácia da alienação em relação àqueles interessados que não tenham sido intimados acerca da penhora de bens, um credor hipotecário, por exemplo, defeito, aí o mérito já é outra coisa, uma coisa é ter o defeito, né? Outra coisa é ser... Porque o credor hipotecário ele vem aqui, mas o crédito trabalhista é preferencial, né? Então provavelmente você vai rejeitar essa. Mas estou dizendo, em tese você poderia alegar. Isso no cível teria muita serventia esse tema. Defeito no edital da alienação, que compromete a validade do ato. O que tem que estar no edital está lá na legislação, então há um defeito. Aquisição por quem está impedido de fazê-lo, né? Aquisição pelo advogado da parte, né? Por exemplo, está impedido, o curador, né? Então os casos lá, prescrição, nulidade da citação do executado, que aí é um vício grave, né? Mais grave ainda, impenhorabilidade do bem, inexequibilidade do título, etc. Né? Observe que também cabe a ação anulatória contra a formação de títulos executivos extrajudiciais trabalhistas com repercussão na execução. Cabe ação anulatória contra o termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, que é um título executivo extrajudicial trabalhista, né? Você tem que ver qual é a matéria que você vai alegar, mas em tese cabe. De igual modo, já demos vários exemplos aqui contra a CDA, né? O auto de infração da CDA. Cabe anulação do termo de ajuste de conduta firmado perante o MPT por um preposto da empresa, cuja carta de preposição expressamente está lá no processo que gerou o TAC no MPT e foi juntado na execução de título extrajudicial que nós trabalhamos. Que ele tem poderes para representar a empresa em audiências trabalhistas. O cara tem poderes para realizar audiências representar a empresa em audiências trabalhistas, mas ele foi numa audiência no MPT e firmou um TAC lá para a empresa pagar, sei lá, R$200 mil em 4 vezes, contado dia 30. Aí a empresa não pagou, começou a execução. Por algum motivo que não nos interessa, não, porque não embargou, não vamos entrar nesse mérito não, entrou com uma ação anulatória aqui. Audiências trabalhistas, ou então audiências na Justiça do Trabalho, se constasse. Seria suficiente para anular ou que ele não tinha poderes? Como é que a gente julgaria um caso desse, né? A audiência trabalhista, você pode dizer assim, a audiência trabalhista está envolvida no ambiente trabalhista. A audiência na Justiça do Trabalho, aí o MPT não é Justiça do Trabalho, por exemplo. Bom, prosseguindo aqui rapidinho nos temas, né? Neste caso, observe, por exemplo, que a segunda turma do TST validou o pagamento de FGTS diretamente ao trabalhador em acordo homologado judicialmente e mantém a procedência da ação anulatória. A fiscalização foi lá, autuou porque não foi, o FGTS não foi para conta vinculada, foi direto para o trabalhador. Então, veja só casos ilustrativos, né? Que caberia uma anulação dessa fiscalização aí, da multa. Isso julgado agora, fevereiro de 2022, da segunda turma do TST. Né? Segunda turma do TST. Observe que a lavratura do auto de infração sem justificativa, porque é o seguinte, isso aqui é muita execução fiscal, a lei exige requisitos que devem constar no auto de infração, sob pena de nulidade. Viu? Então é um tema que a gente não trabalha muito aqui, mas pode pintar aí para a gente, né? Por falta de estrutura da fiscalização, como bem sabemos aí. Sem justificativa para a prática de ato fora do local da inspeção, gera nulidade. Gera nulidade. Então, o artigo da CLT aí dispõe que é válida a lavratura do auto de infração fora do local da infração, desde que haja motivo justificado, o que não ocorreu no caso presente. Né? Então, assim anula o auto de infração lavrado em local diverso, né? Do local diverso da inspeção, quando não houver apresentação dos motivos. Ministro Douglas, agora, janeiro de 2022. Né?
Então isso é da Justiça do Trabalho, isso aqui é tema nosso também, né? Temas envolvendo a execução fiscal. Questões procedimentais agora da ação anulatória. Prazo. Para mal esquiável, o prazo prescricional. Qual é o prazo para entrar com essa ação anulatória? Que já é outra polêmica também. Normalmente a gente não tem esse problema com o prazo, porque é logo ali que inicia a execução, mas e se surgir, né? Então, para mal esquiável, o prazo prescricional para ação anulatória na Justiça do Trabalho é 2 anos, mesmo prazo prescricional trabalhista e aplicável para prestação intercorrente. E poderá ser proposta no curso do processo executivo ou após o seu término, desde observado o lapso temporal. Entretanto, há quem defenda que se trata de prazo decadencial e se a ação anulatória for contra ato praticado por particular, o prazo é de 4 anos, com base no Código Civil. Aí. 4 anos. Né? Então, no mal esquiável, 2 anos. Outros aplicando o Código Civil, 4 anos, esse prazo. E se for contra a Fazenda Pública, 5 anos. Né? Então, nesse tema não tem posição jurisprudencial. Aí a gente vê qual é o que reputamos. Aplicar o prazo trabalhista especificamente, genericamente, ou aplicar especificamente o Código Civil, né? Especificamente assim, porque está tipificado em lei para ação anulatória, mas não para a realidade trabalhista. Então, o fato também é que contra a Fazenda Pública, aí, esse está no decreto aqui de 32. Né? Fica aí para reflexão. Né? Competência. No geral, a competência de primeiro grau de jurisdição, né? Na execução, a competência será de juiz do qual o ato de arrematação foi realizado, então vamos tentar anular lá a arrematação, ele seria distribuído por dependência, no caso. Se a execução tiver em curso, haverá conexão, né? Então tem a previsão legal. Não há efeito suspensivo automático, como nós falamos, e é possível a concessão de tutela provisória. Então aí nada demais também. Questões probatórias, aí já é mais para o mérito, né? Para o mérito dessas ações anulatórias, né? Mais para o mérito, para julgar procedente. Então, na execução fiscal, o STJ entende que a certidão da dívida ativa goza de presunção, né? De certeza e liquidez, assim compete ao executado o ônus de juntar aos autos da execução fiscal a cópia das peças do processo administrativo capaz de ilidir tal presunção. Então, a prova é de quem entra com ação anulatória, né? De que houve um processo administrativo viciado, né? Consequentemente, a CDA está viciada. Né? Peculiaridades da ação anulatória de arrematação. E se o executado não for o autor da ação anulatória, né? Que normalmente é ele, né? Ele também figurará como réu. Uma vez citado para responder essa ação anulatória, o arrematante pode desistir da arrematação, desde que o faça no prazo que tem para contestar. Para contestar, ele pode ser, eu estou desistindo. Aí tem que devolver para ele, né? Ele tem que devolver tudo que ele depositou lá. Operada a desistência do arrematante, será imediatamente devolvido o depósito para ele. Se a ação anulatória for julgada improcedente e se a conduta e se conclua que o vício suscitado era infundado, e não obstante isso, o simples ajuizamento tenha feito o arrematante ter desistido, porque esse é o entendimento dominante, viu? Que é uma prerrogativa do arrematante. Ajuizou a ação anulatória, ele vem no prazo da defesa, eu estou desistindo. Vocês vão moer demais isso aí, eu não quero meu dinheiro parado aqui, quero correr o risco, não quero que devolva para mim e vamos embora. Mas se for constatado isso, o autor da ação anulatória será condenado a pagar, enfim, não superior a 20% do valor atualizado por bem, pela sua conduta atentatória à justiça sem prejuízo das perdas e danos. Né? Então, pode ter aí alguma fraude por trás também. Né? Rapaz, entra com ação anulatória, alega alguma coisa lá, vê se o cara desiste, ou então arremata, eu entro com anulatória por trás, tu desiste, mas isso aí são conjecturas, né? Deixa quieto. Tal valor reverterá em benefício do exequente, está na lei, né? Está na lei. Observe-se que, sendo provida a ação intentada pela parte executada, os atos executivos serão desfeitos, mas, tratando-se de atos de expropriação, a eventual procedência da ação autônoma não reverterá a alienação judicial e apenas assegurará o ressarcimento dos prejuízos causados. Porque a lógica, isso aqui a gente vai ver no futuro, a lógica aqui é o seguinte, e o resumo, né, que a doutrina e a jurisprudência dão. Salvo o defeito da própria asta pública, nela em si, visto no edital, alguém que arrematou não podia, salvo essas questões, que vai tratar no futuro, eventual procedência da ação anulatória resolve-se em perdas e danos, como forma de estimular que terceiros participem da asta pública. A regra é, fui lá, arrematei o bem, peguei, paguei tudo direitinho, o bem passa para mim, para dar segurança jurídica e previsibilidade.
A exceção é o cara ir lá e depois o dinheiro dele ser devolvido, ele só perdeu tempo tentando, indiretamente, né, pode até não ser o intuito do cara, mas ajudar a justiça do trabalho, vamos dizer assim. A lógica é essa, se não for vício do próprio procedimento executivo, resolve-se em penas e danos. É possível o arbitramento cumulativo de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação anulatória de crédito fiscal. Aqui é só para ilustrar isso, para a gente encerrar aí para as perguntas. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência, cumulativamente. Um da execução e o outro da ação anulatória. Né? Essa ação anulatória aqui, se entrasse aqui na Justiça do Trabalho, caberia condenação em honorários? Né? Embarque terceiro cabe, como a gente já falou, essa ação anulatória. Aquela ação declaratória de inexistência jurídica, caberia ou não caberia? Né? Então, são temas que a Justiça do Trabalho ainda vai ter que se posicionar. Tem que posicionar. Era isso, né? No nosso horário, a gente vai prosseguir desse tema. Eu vou fazendo os ajustes naquilo que eu paro mais, aquilo que eu passo direto para as próximas